Devocional do livro Experiências com Deus. Autores: Henry e Richard. Dia 20 de março de 2025. Por que você duvida? Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Mateus capítulo 8 versículo 26. É pela fé que o poder de Deus é liberado na vida de um cristão. Hebreus capítulo 11 versículo 33 ao 35. O fato de você ter dúvidas indica que você não conhece a Deus o tanto que deveria. Se sua vida de oração está permeada de dúvidas, você está negando para si mesmo o maior canal de poder que Deus tornou disponível a você. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11 versículo 6. Deus não vai nos confortar em nossa incredulidade. Jesus sempre repreendia aqueles que não acreditavam nele. Ele já tinha revelado o suficiente de si mesmo aos discípulos para que acreditassem nele na hora da necessidade. Deus quer construir o seu entendimento dele até que sua fé esteja pronta para confiar e obedecer a ele em toda e qualquer situação. Marcos capítulo 9 versículo 23 ao 25. No momento em que você se volta para Deus com um compromisso genuíno de acabar com toda dúvida, Deus providenciará a revelação dele mesmo de que você precisa para sanar qualquer questão sobre a sua fidelidade. Quando Tomé duvidou, Jesus se revelou a ele de uma forma que toda dúvida evaporou. João capítulo 20 versículo 27. Você só pode resolver a sua falta de fé na presença de Deus. Ele revelará a si mesmo de tal maneira que qualquer dúvida que você ainda tenha seja removida. Jesus fez isso para os seus discípulos. Ele os envolveu em um relacionamento consistente e crescente com ele mesmo. Jesus os levou a presenciar ensino, pequenos milagres, grandes milagres e a ressurreição. Jesus sabia que a redenção do mundo dependia da crença dos discípulos nele. O que Deus quer fazer nas vidas daqueles ao seu redor, que esperam pela sua confiança nele e a remoção de suas dúvidas. Leitura bíblica. 1 Samuel 26 a 28. 1 Samuel 26. E vieram os ifeus a Saul, a Gibeá, dizendo: não está Davi escondido no outeiro de Aquilá, defronte de Gesimom? Então Saul se levantou e desceu ao deserto de Zife, e com ele 3.000 homens escolhidos de Israel, a buscar a Davi no deserto de Zife. E acampou-se Saul no outeiro de Aquilá, que está defronte de Gesimom, junto ao caminho. Porém Davi ficou no deserto, e viu que Saul vinha seguindo no deserto. Pois Davi enviou espias, e soube com certeza que Saul tinha vindo. E Davi se levantou, e foi ao lugar onde Saul se tinha acampado. Viu Davi o lugar onde se tinha deitado Saul, e Abner, filho de Ner, capitão do seu exército. E Saul estava deitado dentro do lugar dos carros, e o povo estava acampado ao redor dele. E dirigindo-se Davi a Aimeleque, o Eteu, e a Abisai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, disse: quem descerá comigo a Saul ao arraial? E respondeu Abisai: eu descerei contigo. Foram, pois, Davi e Abisai de noite ao povo, e eis que Saul estava deitado dormindo dentro do lugar dos carros, e a sua lança estava fincada na terra à sua cabeceira, e Abner e o povo deitavam-se ao redor dele. Então disse Abisai a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos o teu inimigo. Deixa-me, pois, agora encravá-lo com a lança de uma vez na terra, e não o ferirei segunda vez. E disse Davi a Abisai: nenhum dano lhe faças, porque quem estendeu a sua mão contra o ungido do Senhor, e ficou inocente? Disse mais Davi: vive o Senhor que o Senhor o ferirá, ou seu dia chegará em que morra, ou descerá para a batalha e perecerá. O Senhor me guarde, de que eu estenda a mão contra o ungido do Senhor. Agora, porém, toma a lança que está à sua cabeceira e a bilha de água, e vamo-nos. Tomou, pois, Davi a lança e a bilha de água, da cabeceira de Saul, e foram-se. E ninguém houve que o visse, nem que o advertisse, nem que acordasse, porque todos estavam dormindo, porque da parte do Senhor havia caído sobre eles um profundo sono. E Davi, passando ao outro lado, pôs-se no cume do monte ao longe, de maneira que entre eles havia grande distância. E Davi bradou ao povo, e a Abner, filho de Ner, dizendo: não responderás, Abner. Então Abner respondeu e disse: quem és tu, que bradas ao rei? Então disse Davi a Abner: porventura não és homem? E quem há em Israel como tu? Por que, pois, não guardaste o rei, teu senhor? Porque um do povo veio para destruir o rei, teu senhor. Não é bom isso, que fizeste. Vive o Senhor, que sois dignos de morte, vós que não guardastes a vosso Senhor, ungido do Senhor. Vede, pois, agora onde está a lança do rei, e a bilha de água, que tinha a sua cabeceira. Então conheceu Saul a voz de Davi, e disse: não é esta tua voz, meu filho Davi? E disse Davi: é minha voz, ó rei meu senhor. Disse mais: por que persegue o meu senhor tanto o seu servo? Que fiz eu?
E que maldade se acha nas minhas mãos? Ouve, pois, agora, te rogo, rei meu senhor, as palavras de teu servo. Se o Senhor te incita contra mim, receba ele a oferta de alimentos. Se, porém, são os filhos dos homens, malditos sejam perante o Senhor. Pois eles me têm expulsado hoje para que eu não tenha parte na herança do Senhor, dizendo, vai, serve a outros deuses. Agora, pois, não se derrame o meu sangue na terra diante do Senhor. Pois saiu o rei de Israel em busca de uma pulga, como quem persegue uma perdiz nos montes. Então disse Saul, pequei, volta, meu filho Davi, porque não tornarei a fazer-te mal. Porque foi hoje preciosa minha vida aos teus olhos, eis que procedi loucamente, e errei grandissimamente. Davi então respondeu, e disse, eis aqui a lança do rei, venha cá um dos moços, e leve-a. O Senhor, porém, pague a cada um a sua justiça e a sua lealdade, pois o Senhor te entregou hoje na minha mão, porém não quis estender a minha mão contra o ungido do Senhor. E eis que, assim como foi a tua vida hoje de tanta estima aos meus olhos, assim seja a minha vida de muita estima aos olhos do Senhor, e ele me livre de toda a tribulação. Então Saul disse a Davi, bendito sejas tu, meu filho Davi, pois grandes coisas farás e também prevalecerás. Então Davi se foi pelo seu caminho, e Saul voltou para o seu lugar. 1 Samuel 27. Disse, porém, Davi no seu coração, ora, algum dia ainda perecerei pela mão de Saul. Não há coisa melhor para mim do que escapar apressadamente para a terra dos filisteus, para que Saul perca a esperança de mim, e cesse de me buscar por todos os termos de Israel, e assim escaparei da sua mão. Então Davi se levantou, e passou, com 600 homens que com ele estavam, a Aquis, filho de Maoque, rei de Gate. E Davi ficou com Aquis em Gate, ele e os seus homens, cada um com a sua casa. Davi com ambas as suas mulheres, Ainoã, a Gisraelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o Carmelita. E, sendo Saul avisado que Davi tinha fugido para Gate, não cuidou mais de buscá-lo. E disse Davi a Aquis, se eu tenho achado graça em teus olhos, dá-me lugar numa das cidades da terra, para que ali habite. Pois por que razão habitaria o teu servo contigo na cidade real? Então lhe deu Aquis, naquele dia, a cidade de Ziclag. Por isso Ziclag pertence aos reis de Judá, até o dia de hoje. E foi o número dos dias, que Davi habitou na terra dos filisteus, 1 ano e 4 meses. E subia Davi com os seus homens, e davam sobre os Gesuritas, e os Gersitas, e os Amalequitas, porque antigamente foram estes os moradores da terra que se estende na direção de Sur, até a terra do Egito. E Davi feria aquela terra, e não dava vida nem a homem nem a mulher, e tomava ovelhas, e vacas, e jumentos, e camelôs, e vestes, e voltava, e vinha a Aquis. E dizendo a Aquis, onde atacastes hoje? Davi dizia, sobre o sul de Judá, e sobre o sul dos Jeramelitas, e sobre o sul dos Quineus. E Davi não deixava com vida nem a homem nem a mulher, para trazê-los a Gate, dizendo, para que porventura não nos denunciem, dizendo, assim Davi o fazia. E este era o seu costume por todos os dias que habitou na terra dos filisteus. E Aquis confiava em Davi, dizendo, fez-se ele por certo aborrecível para com seu povo em Israel, por isso me será por servo para sempre. 1 Samuel 28. E sucedeu naqueles dias que, juntando os filisteus os seus exércitos à peleja, para fazer guerra contra Israel, disse Aquis a Davi, sabe de certo que comigo sairás ao arraial, tu e os teus homens. Então disse Davi a Aquis, assim saberás o que fará o teu servo. E disse Aquis a Davi, por isso te terei por guarda da minha pessoa para sempre. E Samuel já estava morto, e todo Israel tinha chorado, e o tinha sepultado em Ramá, que era sua cidade, e Saul tinha desterrado os adivinhos e os encantadores. E ajuntaram-se os filisteus, e vieram, e acamparam-se em Sunem, e ajuntou Saul a todo Israel, e se acamparam em Gilboa. E, vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu, e estremeceu muito o seu coração. E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então disse Saul aos seus criados, buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feiticeira, para que vá a ela, e consulte por ela. E os seus criados lhe disseram, eis que em Endor há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. E Saul se disfarçou, e vestiu outras roupas, e foi ele com 2 homens, e de noite chegaram à mulher, e disse, peço-te que me adivinhes pelo espírito de feiticeira, e me faça subir a quem eu te disser. Então a mulher lhe disse, eis aqui tu sabes o que Saul fez, como tem destruído da terra os adivinhos e os encantadores. Por que, pois, me armas um laço à minha vida, para me fazeres morrer? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo, vive o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá por isso. A mulher então lhe disse, a quem te farei subir? E disse ele, faze-me subir a Samuel. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou com alta voz, e falou a Saul, dizendo, por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul.
E o rei lhe disse: Não temas, que é que vês? Então a mulher disse a Saul: Vejo deuses que sobem da terra. E lhe disse: Como é a sua figura? E disse ela: Vem subindo um homem ancião, e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra, e se prostrou. Samuel disse a Saul: Por que me inquietaste, fazendo-me subir? Então disse Saul: Muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se tem desviado de mim, e não me responde mais, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei a ti, para que me faças saber o que hei de fazer. Então disse Samuel: Por que, pois, me perguntas a mim, visto que o Senhor te tem desamparado, e se tem feito teu inimigo? Porque o Senhor tem feito para contigo como pela minha boca te disse, e o Senhor tem rasgado o reino da tua mão, e o tem dado ao teu próximo, a Davi. Como tu não deste ouvidos à voz do Senhor, e não executaste o fervor da sua ira contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isto. E o Senhor entregará também a Israel contigo na mão dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo, e o arraial de Israel o Senhor entregará na mão dos filisteus. E imediatamente Saul caiu estendido por terra, e grandemente temeu por causa daquelas palavras de Samuel, e não houve força nele, porque não tinha comido pão todo aquele dia e toda aquela noite. Então veio a mulher a Saul e, vendo que estava tão perturbado, disse-lhe: Eis que a tua criada deu ouvidos à tua voz, e pus a minha vida na minha mão, e ouvi as palavras que disseste. Agora, pois, ouve também tuas palavras da tua serva, e porei um bocado de pão diante de ti, e come, para que tenhas forças para te pores a caminho. Porém ele o recusou, e disse: Não comerei. Porém os seus criados e a mulher o constrangeram, e deu ouvidos à sua voz, e levantou-se do chão, e se assentou sobre uma cama. E tinha a mulher em casa um bezerro cevado, e se apressou, e o matou, e tomou farinha, e a amassou, e a cozeu em bolos ázimos. E os trouxe diante de Saul e de seus criados, e comeram. Depois levantaram-se e partiram naquela mesma noite. E assim, chegamos ao fim de mais um devocional inspirador, extraído do livro Experiências com Deus. Hoje fomos desafiados a mergulhar em verdades transformadoras sobre nossa relação com o Criador. Até o próximo dia. Deus te abençoe.